Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor está conosco todos os dias até o final de todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque o seu sacrifício na cruz do Calvário torna a nossa vida tão mais leve, tira todo o peso. O seu sacrifício na cruz do Calvário nos salva todos os dias. Nos dá acesso à presença do Pai. E eu quero agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Espírito Santo, que receba essa live agora neste momento. Que em nome de Jesus, se alguma palavra ou gesto da minha parte forem equivocados, que o Senhor, Espírito Santo, complete essa palavra no coração dos meus irmãos. E que no dia de hoje eles tenham estratégia suficiente para vencer todos os desafios que se apresentarem para eles. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gente bonita? Áurea Moreira, obrigada pela presença. Oi, Carlos Matos, obrigada pela presença. Oi, Di, obrigada. Daniela Bezerra, bom dia. Bom dia, Soares. Lurdinha, minha parceirinha. Espero que você se recupere logo. Atleta saudável, bom dia. Bom dia, Priscila, Eliane. Nery, bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Beth, seja bem-vinda você também. Temos a Carlinha, a Roseluz, o Cardoso, não, Soeli Cardoso. Obrigada, Daiane, Denis, não consigo ler esse nome. Milena e Sofia. Oi, obrigada pela presença, queridas. Milena e Sofia. Riane, Maria de Lourdes, obrigada, gente. Gente, Milene e Sofia, um cheiro, obrigada. Gente, Provérbios 28:1, se você quiser acompanhar aí, Provérbios 28:1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Essa palavra como leão, ela aparece na Bíblia, eu vi pelo menos 2 vezes, né? Essa parte que fala que o justo, ele pode ter a coragem como um leão. E esse como também aparece quando vai falar sobre o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas. Fala que, em 1 Pedro 5:8, fala: sejam sóbrios e vigilantes, pois o seu adversário, o diabo, anda ao redor de vocês rugindo como um leão. Ou seja, nem nós somos um leão, nem o diabo é um leão, mas nós podemos agir como Satanás, o grande inimigo das nossas almas. Ele ruge como um leão para nos assustar, para nos amedrontar. E nós não sabemos diferenciar se é o inimigo das nossas almas ou se é algo vindo da parte de Deus quando nós não temos uma relação de perto com Deus. Então nós não sabemos e nós ficamos amedrontados às vezes por nenhuma razão. Temos medo sem nenhum sentido. E às vezes nós estamos com medo porque estamos sendo enganados pela aparência das coisas, pelo que a gente acha que escutou, acha que viu, acha que ouviu. Muitas vezes Satanás está como um leão, imitando um leão para nos amedrontar, porque na verdade quem é o real leão da tribo de Judá é Jesus, o Cristo de Nazaré. Na Bíblia não se refere a Jesus imitando o leão, se refere a Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 5:5 fala: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e tem a chave do livro e dos 7 selos. Ou seja, em Jesus está a chave para fazer
desaparecer todo medo. Tudo aquilo que nos é apresentado para nos destruir, para nos afastar da presença de Deus. Porque fora da presença de Deus nós somos vulneráveis. E eu estava vendo por que a Bíblia usa muito o leão, né, como vários exemplos de força, de autoridade. Até o diabo usa o leão para amedrontar a gente, para imitar uma voz que nos dá medo, imitar uma aparência que nos traz angústia, porque a gente fica ali, está vulnerável. E eu fui dar uma olhada nas características do leão. São muitas, então não tem como aqui eu colocar todas as características, mas eu tentei buscar as principais características que tem no leão. Porque por que a palavra de Deus se refere tanto a leão, ao animal leão, quando vai compará-lo a Jesus, quando vai comparar a autoridade, a força, a reino, né? E eu fui dar uma lida agora de manhã, o tamanho do leão, gente. Ele chega a pesar de 180 até 250 quilos. Dá para imaginar isso, gente? 250 quilos. E ele chega até 2,5 metros de metro, né, de comprimento. A força dele e a velocidade é assim, incomparável. E a visão do leão, ela é 6 vezes maior e melhor do que a nossa. Só que o leão tem uma característica, ele não vive sozinho e isolado, ele vive em comunidade. No mínimo, de 10 a 30 pessoas, animais, né, na comunidade dos leões. Ele não fica isolado, ele não fica sozinho, ele vive em comunidade, porque a comunidade o fortalece, ajuda a ter força e a ter estratégia para caça. Porque um leão, ele não gasta energia à toa. O leão ele não gasta toda a sua força, toda a sua energia, ele não precisa usar na busca de uma caça. Porque o leão, ele não age impulsivamente. O leão, ele age estrategicamente. Tem estratégia nos seus ataques, tem estratégia para proteger os seus. E tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo sobre o leão. Ele descansa de 16 a 20 horas, ou seja, ele passa mais tempo descansando do que se protegendo, do que buscando alimentos. E aí eu fiquei pensando nesse Provérbios 28:1, imaginando todas essas características do leão. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Como que anda a sua vida no seu dia a dia? Você anda de sobressalto o tempo todo? Você anda com medo o tempo todo? Se você for ver, a maioria das coisas que você teve medo lá atrás nem chegaram a acontecer no presente que você está hoje. Há anos atrás, as coisas que você tinha medo, que você perdeu toda a sua energia, que você gastou ali seus neurônios, você chegou no dia de hoje, que era o futuro que você temia antes, e não aconteceu nada do que você teve medo. Então você gastou energia à toa. E ser vigilante, ser sóbrio, é estar limpo diante do Senhor, nos limpando, para que Ele nos limpe de toda culpa, de todo pecado, para que nós estejamos sempre ali na presença do Senhor, sem culpa, sem medo, e tendo a postura, a coragem do leão. Por que o ímpio foge, embora ninguém o persiga? Essa palavra ímpio é a pessoa que ela vive longe da presença de Deus. Então ela sempre tem muitas coisas para ser consertada na sua vida. Tem muitas coisas que precisa ser confessada na sua vida, para que ele não saia da presença de Deus, para que o sangue de Jesus o limpe, transforme o seu entendimento e ele olhe as situações não mais com medo, mas com postura de leão, imaginando ali qual é a estratégia que vai ser usada para vencer, porque fala que o justo é corajoso como um leão. Ele não é o leão, mas por causa do leão da tribo de Judá,
que o justifica e o perdoa de todo o pecado, nós podemos chegar diante das nossas situações sem medo, com ousadia, com coragem. E não vamos gastar energia nos lugares e nem com pessoas e nem com situações sem necessidade. Na hora certa, no momento certo, nós podemos saber que o leão da tribo de Judá é a nossa inspiração e a nossa força para agirmos como ele agiu. E Jesus fala, tem um texto que Jesus está ali falando com os discípulos, fala assim, olha, as coisas que eu faço hoje, vocês vão poder fazer ainda coisas maiores do que as que eu faço. Porque quando Jesus foi aos céus, ele enviou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estaria presente 24 horas por dia dentro dos discípulos. E falou, olha, vocês serão capazes de realizar coisas que eu não pude realizar, maiores ainda. E às vezes tem pessoas que pegam isso aí e vai juntar com prosperidade. Ah, nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez, nós vamos prosperar. Gente, não existe algo melhor na nossa vida de sermos prósperos do que sermos cheios de ousadia e de coragem como Jesus teve, como Jesus foi. Em nenhum momento mostra, a Bíblia relata de que Jesus se escondeu, de que Jesus fugiu, de que Jesus estava ali ansioso e aquela ansiedade o consumiu e ele ficou dias fechado num quarto com medo de enfrentar o que ele iria enfrentar. Jesus enfrentou tudo como um leão, corajoso, com estratégia. Às vezes os soldados vinham, alguém vinha e falava, Jesus, estão vindo para te prender. Jesus falou, não vai me prender não, porque não é agora. Porque quando for para ser, ninguém vai vir me pegar, eu mesmo vou entregar. A minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Porque Jesus tinha estratégia. E nós precisamos de estratégia para vencer os desafios do nosso dia, dos nossos dias, porque se nós não formos estratégicos, nós vamos ser consumidos pela ansiedade do dia a dia, pelo medo, pela angústia, porque a palavra de Deus garante que todo dia tem o mal, todo dia o mal se apresenta para mim e para você. A Bíblia fala, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, você não pode acrescentar 1 segundo da sua vida, 1 minuto, basta cada dia seu próprio mal, ou seja, todo dia o mal se apresenta, e muitas vezes nós temos gastado energia à toa, porque não temos tido a estratégia do leão. E temos nos escondido. E temos morrido aos poucos. Todos os dias escondidos ali naquela angústia e medo de sermos destruídos, de sermos derrotados. E Deus manda dizer para você que você pode ter a coragem do leão. Como leão, com ousadia, enfrentar os desafios do seu dia, ir para cima da sua história, da sua vida, com ousadia. Mas olha, o leão descansa de 16 a 20 horas. E se tem uma coisa que Deus quer fazer, é nos fazer descansar nele. Porque quando é a hora exata de nós agirmos, nós não precisamos gastar toda a nossa força, toda a nossa energia, porque Jesus já foi na frente, a presença de Deus já foi na nossa frente, abrindo o caminho. E tem estratégia para você vencer seus desafios. Você não precisa ir empurrando a sua vida com a barriga e aí sobrevivendo um dia de cada vez. Você pode ter postura como o leão, como Jesus, o Cristo de Nazaré. Teve estratégia, ele não viveu um dia de cada vez assim, atropeladamente. Tudo teve estratégia. Eu não sei onde você se encontra hoje, mas se é um lugar difícil, se é um lugar escuro, não existe nenhum difícil e nenhum lugar escuro onde a luz de Jesus não possa entrar, não possa te alcançar. Aqui está dizendo sobre as características do leão, fala que o leão ele não vive sozinho, isolado. Ele vive em comunidade. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Provérbios 28:1. A pessoa, às vezes, você já viu quando você está sem a documentação, você fica ali com medo de ter uma blitz e te pegar? Mas se você está com a documentação, fala assim, quando está tudo certinho, não aparece uma polícia.
para eu mostrar que eu tô com a documentação. Se bem que hoje em dia tá bem mais fácil, porque a documentação hoje tá tudo digital no celular. Mas quem é da minha época sabe que se a polícia pegasse e a gente não tivesse com a carteirinha, uma vez a polícia me parou e aí eu falei, moço, eu fui rapidinho ali e eu esqueci minha bolsa. Eu usava bolsa, eu não gosto de bolsa, mas na época eu usava bolsa. E às vezes você troca de bolsa e a carteira de motorista ficava na outra bolsa. Eu falei, moço, eu troquei de bolsa, peguei essa bolsa aqui e achei que minha carteira de motorista tava. E eu com medo de levar uma multa, né? Porque tava assim difícil as coisas. E aí o policial falou, você mora perto? Eu falei, moro. Ele falou, então vai lá buscar a sua carteira. Aí eu fui lá em casa, corri, peguei a carteira. E aquele medo, né? De ser multada. Porque eu não estava certa, gente. Eu não estava ali andando corretamente com a lei. E aí, quando você está agindo errado, a sua consciência te culpa. E você fica sempre esperando ali que algo ruim vai acontecer, que você vai ser pego. Agora, quando você permite que a luz de Jesus entre no seu coração, e você olha para o seu Deus e o ama mais acima do que todas as coisas, você não tem vontade de andar despreparado, de andar... tem alguém aqui dizendo, a Eliana falando infração leve. Infração é leve, minha irmã. Mas o negócio é o seguinte, quando você tá com a conta bancária zerada, até a leve é muito cara pra gente. E eu tava com muito medo da infração por causa do dinheiro. Realmente, a gente tava com uma dificuldade bem grande, qualquer valor ia ser assim bem difícil pra gente. Então eu corria mais por causa de ter que pagar do que mesmo os pontos ali na carteira. Mas enfim, deu tudo certo. Então, o ímpio, ele vive fugindo, ele vive com medo. Porque, na verdade, por que é ímpio? Porque ele não busca Deus em primeiro lugar, ele não tem ali uma relação com o Criador, com o seu Salvador, com o seu resgatador, com aquele que pode transformar o entendimento e mudar toda a realidade, qualquer realidade que você esteja passando. Então, assim, a pessoa que ela não está dentro de uma relação com Deus, ela fica o tempo todo amedrontada, preocupada, ansiosa. Aí você fala assim, Fernanda, mas eu sou crente e eu tenho ansiedade, eu tenho medo do que vai acontecer, eu não acho que eu não consigo, eu olho para frente, tem tanta coisa que eu preciso resolver e eu não vejo nenhuma saída para resolver. Quando você age como um leão, olhando para Jesus como a sua inspiração, deixando que ele te limpe de todo pecado, te purifique de todo pecado, porque lá em Romanos, Paulo fala assim, não existe um justo sequer. Aí você fala, Fernanda, se não existe nenhum justo sequer, como é que fala que o justo, ele é corajoso como um leão? Se eu não posso ser justo, eu não posso ser. Mas Jesus, em Romanos 3, de 10 a 12, Paulo fala, não tem um justo sequer. Mas do capítulo 3 de Romanos, do versículo 24 ao 25, fala que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos justificar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Toda a força do leão, a velocidade do leão, a estratégia do leão, a ousadia do leão, a liderança do leão, toda ela tem tem um porquê de ser. E a palavra de Deus nos orienta a sermos justos, porque seremos corajosos e ousados como leão. Para ser justo, você precisa entender que você precisa ter uma relação com Deus. E você só tem acesso através do Espírito Santo de Deus por causa de Jesus, o Cristo de Nazaré, o sangue derramado na cruz do Calvário. E aí você fala, Fernanda, mas eu já sou crente há mais de 10, 15, 30, 40 anos. Mas eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu não sei o que... Se você for ver, você foi ferida ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e você foi criando uma crosta, uma carcaça em volta de você, se protegendo. Mas foi algo construído por você mesmo. E aí, quando você entende
que você tem reagido igual todo mundo reage? O seu vizinho que não conhece a Deus, ele fica desesperado diante das situações e você olha a mesma situação e desespera junto. É muito triste ver a Igreja de Cristo olhando para a situação do mundo e do país, pregando desgraça. Falando, é assim mesmo, o final dos tempos, vai acontecer, é a besta, é não sei o quê, vai ser pior, vai ficar pior. Nós somos a esperança do mundo. O mundo vai viver um caos, mas nós somos a luz de Jesus no caos. Nós temos a coragem do leão para enfrentar qualquer caos. Então, da boca da Igreja de Cristo não pode vir desesperança. A nossa esperança não pode depender de presidente da República. A nossa esperança não pode depender da ciência. A nossa esperança não pode depender de situações. A nossa esperança é Cristo. Então pode tudo estar desabando, pode tudo estar caindo aos pedaços ao redor. Em tudo nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Nós podemos ser aprisionados, pode se apresentar diante de nós correntes. Mas a nossa adoração, o nosso louvor, porque nós estamos olhando para o leão da tribo de Judá, nos torna fortes como o leão. Entende? E ao invés de pregar Apocalipse como o fim do mundo, a destruição de tudo, nós pregamos Apocalipse como a revelação do amor e do resgate de Deus com o seu povo. É a revelação grandiosa do nosso alfa, do nosso ômega, do Maranata, vem Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos para o fim das coisas, para a sociedade, para a política, para tudo e ficamos desesperados, sem esperança, alertas e da nossa boca só sai, vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar. Não, a Bíblia fala outra coisa. Que mesmo que se piorar, se vier destruição, mesmo que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, disse o leão da tribo de Judá, Jesus o Cristo de Nazaré. Então tudo em volta pode desabar, mas nós, Igreja de Cristo, somos aqueles que temos o fardo leve. Nós, Igreja de Cristo, somos aquele que temos palavras de cura para curar as pessoas. Por que crente sofre tanto, Fernanda? Porque nós temos autoridade. Temos muitas cicatrizes. E essas cicatrizes nos dão autoridade para ser cura de Deus na terra. Então, os ímpios fogem, embora ninguém o persiga. Porque se desespera com pouca coisa. Fica angustiado e ansioso com pouca coisa. Mas nós, Igreja de Cristo, somos como o leão da tribo de Judá. Nós somos corajosos como o leão. Nós podemos ser atribulados em tudo, perseguidos em tudo. Mas lembra de Paulo e Silas? Tinham correntes, estavam aprisionados e começaram a adorar. E aquela realidade foi transformada e mudada. Por quê? Porque a presença do Senhor ali os quebrou todas as correntes, mas não somente físicas, mas a espiritual. Aqueles homens todos ali daquela prisão de Paulo e Silas, todos foram libertos em seu entendimento. Ninguém fugiu. Todos entraram na adoração de Paulo e Silas. E como que estão as pessoas perto de você? Estão desesperados, querendo fugir do mal, da calamidade, do fim do mundo? Ou estão prontos para enfrentar qualquer calamidade do seu lado, porque você carrega o tesouro precioso que traz esperança para a humanidade? Porque o Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário e derramou sangue precioso na cruz do Calvário. Não foi somente para nos salvar da condenação eterna. Foi para nos salvar todos os dias. Quando vier a angústia, quando vier o desespero,
Nós ofereceremos o nosso corpo a Jesus, a Deus como culto racional, em adoração. Porque nós não vamos nos amoldar, não vamos tomar a forma do mundo. Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos transformar o nosso entendimento todo dia. Sabe por que tem que transformar o entendimento todo dia? Porque todo dia aparece uma coisa nova. Todo dia aparece um problema diferente. E aí você olha para o problema e o seu entendimento é transformado todo dia. Porque você não vai olhar o problema como está todo mundo olhando. Você vai olhar o seu problema como Deus olha esse problema. E Deus olha para os seus problemas, para as suas lutas e para as suas dificuldades como uma leve e momentânea tribulação. Porque o peso da glória de Deus que vai ser derramado sobre a sua vida, após você suportar e lutar e enfrentar o que você tiver que enfrentar, não se esconder, usar de estratégia, qual que é a estratégia do leão? Descansa 16 a 20 horas, descansa a maior parte do tempo, descansa no Senhor. Você vai ter muito menos desgaste, gastar menos energia, porque a estratégia que o Espírito Santo tem para que você viva os melhores dias aqui na terra já estão preparadas para você. Enquanto isso, você dorme bem, você descansa, você busca, você adora, você não se desespera, porque você é a igreja de Cristo. E você tem uma coragem, como a coragem do leão. E o leão, ele não desiste da presa, porque ele não está sozinho, ele está em comunidade. Então, a igreja é muito importante. Por mais que você olhe para a igreja e ache que a igreja é muito cheia de defeito, que a igreja só tem gente fofoqueiro, que a igreja só tem gente mentirosa, e igreja, é lá mesmo. É na igreja, na comunidade, com pessoas cheias de defeitos, que a glória de Deus se manifesta ali e um ajuda o outro, um fortalece o outro. Mas parece que mais tira a força do que fortalece, Fernanda, porque é muita provação, sim, porque a Bíblia diz que um ferro, para afiar um ferro precisa do outro. Você é cheio de defeito também. E os seus defeitos na comunidade serão aperfeiçoados e aprimorados para a honra e glória de Deus. Toda a sua qualidade, suas virtudes e seus defeitos vão ficando cada vez menores na comunidade. E você, junto ali na comunidade, ali como o leão, que se junta a 10 e a 30, mais ou menos, para que a autoridade dele, a força e a energia dele sejam estrategicamente usadas. No momento certo, na hora certa. A comunidade, a igreja é muito importante para que você não fique isolado. Você entende que cada vez mais as pessoas querem viver sozinhas e com bicho? A bicho é melhor que gente? A pessoa, quando ela diz isso, ela está num nível de dor e de ferida muito grande. E Jesus quer limpar você e curar você de toda dor, de toda ferida, porque sozinho, qualquer animal que se isola morre. Os animais foram feitos para andar em bando, porque o bando se protege. Com todos os defeitos que um bando tem, com todas os intempéries que existem dentro de uma comunidade, é na comunidade que a gente se fortalece. É na comunidade, lá em Salmo 30, acho que é 33, 34, fala que, ou 133, fala, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena uma bênção. Tem uma bênção que Deus ordena para nós, que ela só existe dentro de uma comunidade. De pessoas que precisam tanto de Jesus quanto você, porque são também pecadoras. E precisam desesperadamente da graça de Deus para viver. Então, a minha oração hoje é que você seja como um leão. Não uma imitação como Satanás faz, que ele fala, Satanás quer imitar tudo que Deus faz, mas para trazer destruição para a nossa vida. Às vezes você está com medo, mas é só um rugido. E não é um leão. É Satanás trazendo imitações para te intimidar e te afastar da presença de Deus. Não seja um leão fake. Em nome de Jesus, que ele possa ser sua referência e você possa ser inundado por esse leão da tribo de Judá e ele te encha de coragem. Você não fuja mais, não corra mais, não se esconda mais, não perca suas energias com pessoas erradas em lugares errados. Que estrategicamente você seja cheio do Espírito Santo e mesmo que tudo em volta desabe, você está tão cheio da presença. Salmo 133, 1. Obrigada, Lourdinha. Você está tão cheio da presença do Senhor
que você carrega aqui nos seus lábios esperança e derrama esperança, luz e tempero, sal para a vida das pessoas. Porque já basta o rugido do inimigo das nossas almas trazendo tanto medo para todo mundo. Nós, como Igreja de Cristo, somos a resposta que o mundo precisa de esperança e de vida. Ruja, haja como o leão da tribo de Judá. Deus tem força para você, Deus tem estratégia para você vencer seus desafios. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é que nos reveste de força. Não temos como ser justos longe da Tua presença. E é sendo justos, justificados pelo sangue de Jesus, numa relação diária com o Senhor, é que nós temos a força do leão, nós temos aí a coragem do leão, nós temos a velocidade do leão, nós podemos descansar também como um leão, porque quando precisarmos usar nossa força, coragem, ousadia e velocidade, saberemos usar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na oportunidade certa, porque o Senhor não irá falhar conosco. Pessoas podem falhar conosco, pessoas podem desistir do caminho, mas o Senhor não desiste. O Senhor nunca falha e todos os seus planos são perfeitos para nós. E em nome de Jesus, perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fomos, da nossa boca saiu tanta desesperança. Saiu tantas palavras que machucam, que tiram, Senhor, a esperança das pessoas. Nos ajude a partir de hoje ter coragem, ter valentia, ter velocidade e ousadia e autoridade como um leão. Assim como Jesus teve aqui na terra, enquanto viveu aqui. Que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados e nos ajude a ter acesso à Tua presença, porque só o Teu Santo Espírito que pode fazer isso por nós. Nós queremos, Pai, pedir agora em nome de Jesus que o Senhor liberte os meus irmãos de todo pecado e limpe, Senhor, o coração deles e a mente de toda a injustiça, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a doença do seu corpo, toda enfermidade de alma. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem comigo até aqui. Tem gente que está aqui comigo desde o começo, né? Há 4 anos atrás. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Vocês dão muito sentido para eu estar aqui todas as manhãs, às 6h30. Então, um cheiro para todos do Facebook e do YouTube. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.